Será que você sabe como girar a chave na jornada de reconquista? Muitas pessoas têm dificuldade na jornada de reconquista justamente porque não conhecem esses 3 caminhos necessários para poder seguir na jornada de reconquista. Sim, esses 3 passos, eles viram a chave na jornada de reconquista, te fazendo ficar ainda mais próximo do grande objetivo, que é reconquistar a pessoa que você ama. E esses passos, eles precisam ser muito bem estruturados. Lembra daqueles filmes Caça ao Tesouro, que tem todo um caminho ali para ser seguido, e se você faz algo errado, tem consequências? É mais ou menos isso que acontece na jornada de reconquista. Você tem um mapa a ser seguido e esse mapa te leva para um lugar. Esse mapa te leva para o teu objetivo final, que nesse caso é o processo de reconquista. Durante o mapa, você vai passar por vários caminhos e entradas diferentes. Você vai precisar olhar para esse mapa e fazer a leitura desse mapa. A leitura desse mapa se equipara à leitura comportamental da pessoa que você ama. Então, a primeira chave do mapa é você compreender toda a jornada que você vai fazer no mapa. É você compreender qual é a tua capacidade para poder analisar aquele mapa, qual é a tua capacidade para interpretar detalhes do mapa e qual é a tua capacidade para poder se localizar diante do processo. Então, o primeiro passo do mapa é você ter informações sobre toda a trajetória. Mas, Carol, como eu vou ter domínio de toda a trajetória? Como eu vou saber toda a trajetória? Você não tem como ter o domínio de toda a trajetória, mas você tem como ter o domínio e gerenciar os seus comportamentos diante dos obstáculos que você vai encontrar por ali. Se você está perdido, você tem que compreender qual caminho você vai seguir a partir daquele momento. E essa é a grande chave. A primeira grande chave é você compreender as suas capacidades internas para poder enfrentar os problemas. É você compreender qual a forma que você tem aí dentro de repertório para resolução de problemas. A partir do momento que você compreende qual a chave você tem para resolução de problemas, isso vai te ajudar a construir o caminho que você vai seguir. Tem pessoas que vão fazer uma trilha e nem sequer levam um mapa. Quando chega no meio do caminho, se perdem, não sabem por que se perdeu. Tomam atitudes que são precipitadas, impulsivas e acabam gerando um prejuízo muito grande. Isso são pessoas que entram na jornada de reconquista sem o desenvolvimento pessoal, sem a mudança de comportamento, com a impulsividade, com a ansiedade, com a insegurança, não conseguem avaliar o mapa. O grande mapa é você, a sua mente, os seus comportamentos, as suas atitudes diante desse relacionamento. Você vai precisar olhar para dentro de você e compreender que ali tem vários caminhos. Você pode escolher ir pelo caminho de quem vai resmungar o tempo inteiro quando estiver perto dessa outra pessoa. Você pode escolher ir pelo caminho de se humilhar, de implorar, de estar ali desesperado correndo atrás. Ou você pode escolher ir pelo caminho de forma estratégica e intencional para conquistar a pessoa que você ama. Quando você percebe que o grande mapa está dentro de você e que você vai precisar seguir esses comportamentos, que são esses caminhos, até chegar a essa pessoa, você vai para a segunda chave. A segunda chave é a chave que vai gerar aí a abertura para uma conexão, é a reaproximação. Você já teve a primeira chave. A primeira chave é o reconhecimento, a tomada de consciência e a mudança de comportamentos. Você está desenhando o teu mapa, o mapa está saindo de dentro para fora, você está colocando o mapa ali, qual direcionamento você vai seguir. A segunda chave é quando você se sente pronto para seguir o mapa, quando você se sente preparado para poder seguir aquele caminho. Então você já pegou todas as ferramentas, você já compreendeu as suas emoções, você já compreendeu os seus erros, você já compreendeu quais são os gatilhos que são acionados em você e na outra pessoa que fazem vocês entrarem num ciclo de briga, você já compreendeu o que distancia dessa pessoa porque você traz ali uma sensação ruim para ela quando você está tendo determinados comportamentos, você também já compreendeu que não adianta estar na impulsividade, não adianta estar na ansiedade, não adianta estar na insegurança, não adianta estar no desespero e se humilhar, porque isso não vai trazer a pessoa de volta. Como também não adianta fazer o bendito do contato zero, porque você só vai piorar ainda mais a sua situação. Então você já compreendeu, você já tem todas as ferramentas para começar a trilha. Você começou essa trilha, você vai chegar um momento que você vai se aproximar. Nesse momento da aproximação, você vai precisar compreender o que é que está ali acontecendo naquele ambiente. Em uma das nossas viagens,
Nós estávamos na África do Sul e no meio do caminho encontramos uma cachoeira com um lindo rio. Na mesma hora eu disse, que delícia para tomar banho. O mozão virou e disse assim, eu não entro nessa água. E os dois outros amigos que estavam com a gente disse, vamos entrar. E automaticamente eu disse, vamos entrar, eu quero tomar banho em uma cachoeira da África do Sul. E aí a gente decidiu entrar nesse lago, né, nessa cachoeira. E aí mozão automaticamente disse a seguinte coisa, vocês não sabem o que tem aí. Vocês não sabem quais são os animais que tem aí, se tem cobras, tem isso, tem... E ele começou a citar possíveis animais que poderiam estar ali. Automaticamente eu fiz uma olhada por todos os lugares para ver se tinha alguma coisa, algum animal que poderia representar um risco. O que é que eu tô fazendo aí? Eu tô sondando o ambiente, eu tô sentindo o ambiente e eu tô percebendo se esse ambiente é seguro ou não para gerar uma aproximação. Eu não perguntei para ninguém, eu não questionei a ninguém, eu não perguntei para a pessoa, eu simplesmente sondei o ambiente. A segunda chave, ela tá no processo de aproximação. Esse processo de aproximação é necessário você sondar o ambiente. Você vai sondar um ambiente através de uma mensagem aleatória, você vai sondar um ambiente através de uma aproximação por acaso para ver como essa pessoa vai reagir. Você vai sondar o ambiente ao notar as mensagens que essa pessoa envia para você, as interações das redes sociais, ao comportamento dessa pessoa junto das outras pessoas, ao que os fofoqueiros de plantão acabam dizendo para você. Então você vai começar a fazer um processo de sondagem. Você vai sondar o ambiente. Se fosse outra pessoa, chegaria na cachoeira e se jogaria de cabeça, sem se preocupar com todo o sistema, com o que poderia acontecer ali, que era o que eu faria, tranquilamente. Mas quando o mozão disse assim, pode ter algo aí, automaticamente eu fui sondar o ambiente. Então a segunda chave é você sondar o ambiente, é você sentir o ambiente. Nessa fase é uma fase muito importante. Porque eu trago muito para os meus mentorandos a seguinte situação, cuidado com as expectativas, a queda pode ser muito alta. Por que cuidado com as expectativas? Porque a pessoa vai dando uma brecha, aí você já se acha, ao invés de você trabalhar o menos é mais, você simplesmente entra em desespero. Então você começa a falar várias coisas. E esse falar várias coisas vai gerar um distanciamento. Por quê? Porque você vai estar sufocando aquela pessoa. Parece que te deixaram com fome uns 4 dias e quando te soltaram você saiu acabando com tudo. Então nesse momento não é o momento de você fazer isso. Você vai ter que ser muito intencional nas respostas de mensagem, você vai ter que ser muito intencional na aproximação. Se você segue o caminho da forma correta, a sua reconquista ela vai acontecer. E aí, você compreendeu, sondou o ambiente, sondou as emoções da pessoa. Pelo amor de Deus, nada de mandar mensagem. Tudo bem? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem por aí. Não é esse tipo de mensagem. Bom dia! Não é esse tipo de mensagem. Eu já falei sobre as mensagens aleatórias. Você envia sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite, sem perguntar como a pessoa está. Carol, eu vou ser mal educado. Sim, você vai ser mal educado. Mas a intenção não é que você seja mal educado, é que gere uma curiosidade naquela pessoa e aquela pessoa sinta vontade de te responder. E aí você vai sondar como tá essa aproximação. Então já temos aí a questão do desenho do mapa, que é o trabalhar do teu autoconhecimento, do teu desenvolvimento pessoal, da correção dos erros. Temos aí a segunda etapa, que é sondar o ambiente, que é entender qual o momento daquela pessoa, como a pessoa tá, o que está acontecendo ali, e vamos para a terceira chave, que essa chave é fantástica. Geralmente, quando você tá se aproximando, você se aproxima como amigo. E quando você se aproxima como amigo, você se apega a esse papel de amigo. E aí a terceira chave é: eu entrei na cachoeira, achei a cachoeira maravilhosa, eu não quero mais sair dali. Por quê? Porque eu tenho medo de sair dali e não achar uma cachoeira tão gostosa como aquela. Então eu fico ali. Eu ancoro ali naquela cachoeira. E quando eu ancoro naquela cachoeira, eu perco a oportunidade de conhecer outras coisas, de ver outras coisas, de conhecer outras cachoeiras, de conhecer outros caminhos. Então, quando você entra na zona de amizade, geralmente você trava, porque você tem medo de voltar ao que era antes. Você tem medo de voltar à indiferença, você tem medo da rejeição. Então você trava no processo de amizade. E aí a virada de chave é dar o outro passo para sair do processo de amizade e entrar no passo da paquera. Mas claro que essa virada de chave não vai ser da noite pro dia, mas você precisa compreender que a zona de amizade é uma zona de passagem, não é uma zona de moradia. Então não sente essa zona de amizade como uma zona confortável. Você entendeu isso, você vai trabalhando, aos poucos você vai deixando ali algumas
coisinhas, algumas indiretazinhas, algumas brincadeirinhas, vai gerando ali uma emoção, vai gerando ali uma conexão. Você vai trazer para essa pessoa a curiosidade, você vai gerar nessa pessoa o desejo de querer se aproximar, de querer compreender um pouco mais. Você tá aí finalizando a terceira chave. Quando você tem essas 3 chaves, você sai da zona de amizade para a zona de paquera. Essa zona de amizade precisa ser uma zona de muito cuidado, porque geralmente é aqui que as pessoas se empolgam, as pessoas ficam extremamente entusiasmadas, impulsivas e fazem total besteira. Então, nesse momento, é o momento que você vai mais trabalhar o menos é mais. Você vai precisar ter mais intencionalidade, mais estratégia. É quando você está chegando no final da trilha e tem um caminho e você pergunta para onde eu devo ir. E aí, uma vez eu indo para Chapada Diamantina aqui na Bahia, a gente encontrou uma pessoa no caminho, a pessoa respondeu a seguinte forma: para onde eu devo ir? A pessoa estava tão perdida que ela disse assim, ó, eu acho que é para lá. E a gente não sabia para onde ir. O mesmo acontece com você no teu processo de reconquista quando você não monta estratégia para poder seguir após a zona de amizade. Chega na zona de amizade, você não sabe para onde você vai, e aí você fica completamente perdido. A zona de amizade é uma zona de repouso, de descanso, mas não é uma zona de acomodação. É uma zona para você sair, é uma zona para você se expulsar dali. Então, no momento que você entrar ali, você precisa ter muito claro na sua mente qual o outro passo que você vai dar, qual o outro caminho você escolhe fazer, qual o caminho você vai escolher, ficar na zona de amizade ou partir para a reconquista. Sim, e nesse momento de partir para a reconquista, você vai ter que ser intencional, estratégico e fazer escolhas que são escolhas assertivas. Então não me invente, por favor, de convidar a pessoa para sair. Ah, vamos sair? Não, já tem conexão suficiente, já tem uma intimidade ali para você ir evoluindo. Vai buscando fatores que te levem a essa intimidade, conversas que levem a uma intimidade e que quando você faça um convite para sair, seja impossível essa pessoa negar esse convite, ela vai ficar com desejo e ela vai aceitar esse convite, mas você vai precisar seguir a estratégia da forma correta. Isso eu trabalho tudo no processo de mentoria, ponto por ponto, trabalhando etapa por etapa e mostrando que caminho deve ser seguido. Aqui no canal eu trago vários fatores que podem te ajudar nessa jornada, e esses fatores que podem te ajudar nessa jornada, eles trazem justamente o passo a passo de como você seguir. Então assista o canal, assista os vídeos que eu trago e compreenda que essas 3 chaves, elas podem fazer diferença no teu processo de reconquista. E como aplicar essas 3 chaves? Se você tiver dúvida e você quiser conhecer um pouco mais dessa jornada através da mentoria, nós temos a Academia do Relacionamento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa entrar em contato com a nossa equipe e marcar uma sessão para poder conhecer o processo de mentoria. Para você que, Carol, eu ainda não me sinto seguro na mentoria, nós temos o método de reconquista, que o link também vai estar na legenda desse vídeo. Então, no momento que você quer reconquistar, você precisa montar um mapa. E esse mapa vai começar dentro de você. E essa jornada precisa ser uma jornada de sucesso. Então se dedique, cuide de você, compreenda qual caminho que você quer seguir, compreenda que lugar você quer ocupar. E quem está te falando tudo isso? Para você que é novo aqui no canal, eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento na área de reconquista e reconstrução de relacionamento. Para você que está gostando, está curtindo o conteúdo apresentado aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o teu gostei. E se você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, aproveita, compartilha com essa pessoa esse conteúdo. Vai ser um prazer ter você aqui nesse canal, acompanhando de pertinho cada conteúdo que é postado. Vamos juntos e até o próximo encontro.